Nós estamos retomando os trabalhos da CPI com a oitiva. Eu peço a presença dos vereadores Sérgio Rocha e do vereador Delvin. Nós vamos para mais uma oitiva. Nós vamos ouvir agora a professora Maria Cecília Serminaro, que ocupa o cargo na direção da EMEB Janete Martinelli Lia. Eu só vou justificar. Primeiro, eu vou explicar que a CPI não julga, uma CPI apura os fatos. Cabe o julgamento ao Ministério Público e Tribunal de Contas. Esses órgãos sim podem julgar, nós aqui apenas apuramos. Quero agradecer a vossa presença, sua colaboração de estar aqui, que prontamente atendeu a convocação. Você tem direito de responder aquilo que você achar que deve. Você não é obrigado a responder nada. Se você chegar falando não sei, não quero, não respondo, também compete a você. E quero que você sinta à vontade. Nós estamos aqui para apurar fatos, que tem um período na história de São Carlos que os uniformes escolares, um período que levou a isso. Nós tivemos muitos uniformes e foram encontrados alguns uniformes jogados em prédios desocupados, uniformes que foram totalmente inutilizados. E nós entendemos que não é assim que se trata o dinheiro público. Uma coisa que é da população tem que ser cuidada de uma maneira mais correta. Eu quero começar a pergunta, professora. Vou te chamar de senhora. Que período a senhora ocupa, desde quando a senhora ocupa o cargo de diretora da EMEB Janete Martinelli Lia? Eu sou diretora da escola, primeiramente, bom dia, né? Eu sou diretora da escola desde o dia 1º de maio de 2013. O presidente pergunta a depoente a partir de quando a mesma ocupa o cargo na direção da EMEB Janete Martinelli Lia. A mesma responde, pode ser? A mesma responde que desde 1º de maio de 2013. Professora Maria Cecília, eu esqueci de avisar que tudo que a gente falava deve ser dito no microfone, por uma questão de gravação. Nós estamos sendo gravados em áudio e vídeo também. Nesse período de maio de 2013 até dezembro de 2013, nós temos o registro de baixa no almoxarifado da Secretaria de Educação. Nós temos o registro de baixa aqui. Por exemplo, no dia 10/6 de 2013, para referir da escola, 94 uniformes. Depois, dia 2/5, um dia após a senhora ter assumido a direção, a escola tem um registro aqui de recebimento, ou pelo menos de saída do almoxarifado, de 30 uniformes. E no dia 3/6, mais 20 uniformes. Depois nós temos, no dia 10/6, mais 280 uniformes. E depois, 3/6 novamente, mais 67. E depois, em 19/8, mais 107 uniformes. Depois, no dia 10/6, novamente, 129 uniformes. No dia 10/6, novamente, 150 uniformes. E no dia 19/8, não. 11/4 já foi. Não era a senhora. 3/6, 60 uniformes. E no dia 11/4, que também não era a senhora ainda, era a professora que nós ouvimos há pouco,
Então, o motivo da chamada da senhora SCPI é para que confirmasse ou não o recebimento desses uniformes, dessa quantidade de uniformes na unidade escolar. Esses uniformes eles foram para a unidade, eles não foram entregues do almoxarifado na escola. Assim que eu cheguei na escola, a escola tinha um costume de que eu tenho uma funcionária que é readaptada. Ela subia até o almoxarifado para buscar materiais dentro do almoxarifado. Esse que está no dia 2/5, tanto que foi um dia depois, né, ela foi buscar, acho que papel sulfite ou alguma coisa parecida, e voltou com os uniformes do almoxarifado. Então, sempre que ela ia no almoxarifado, além de pegar o material que ela tinha ido buscar, ela trazia ou caderno, alguma coisa que tivesse sobrando, e ela trouxe, essas vezes, os uniformes. Então, o almoxarifado ele nunca entregou para mim o uniforme, sempre foi retirado lá. E esses uniformes foram para a escola. E a senhora assinou essas requisições ou não? Algumas estão assinadas por mim, algumas estão assinadas por ela, que ela tem autonomia também para assinar a requisição de uniforme. E eu não sei se são dessas datas, mas quando eu dei o depoimento na corregedoria, tinha algumas requisições que não tinha assinatura de ninguém. Nem minha, nem dela, e eu não sei se é do meu período ou do período da Elcia, mas isso tinha também. Agora, as que estão assinadas por mim ou pela Amanda, elas foram para a escola. A senhora sabe precisar mais ou menos quantos uniformes eram essas requisições que não tinham assinatura? A senhora sabe precisar quantos uniformes eram essas requisições que não tinham assinatura? As que não tinham não eram muitos que não tinham. Acho que tinha 2 requisições sem assinaturas. Então, vamos escrever, né? Melhor, né? O presidente descreve a depoente, um crase, né? A depoente, a quantidade de uniformes enviados à sua escola, segundo as requisições que constam no processo. A depoente confirma que esses uniformes foram sim recebidos em sua escola. Parte das requisições a mesma assinou. Das requisições foram assinadas pela depoente. E outras requisições foram assinadas. A senhora se lembra do nome da professora? E outras requisições pela professora Amanda Botaro. Botaro com 2 T's, A depoente relata ainda que em seu depoimento na corregedoria do município, pôde comprovar que existiam requisições sem assinatura alguma. Professora Maria Cecília, a senhora tem posse dessas requisições sem assinatura? Eu acredito que eu tenha na escola, sim. É porque foram tantas vezes que eu mandei já essas requisições, mas no mínimo a cópia eu acredito que eu tenha. É importante, porque eu acho que é importante até registrar que na escola, então, porque nós vamos requerer isso pela CPI. Porque essas cópias foram mandadas pela escola para a corregedoria. A depoente relata ainda que possui cópias dessas requisições guardadas em sua escola.
cópia de todas, já pede de todas, porque assim... De todas, com e sem assinatura, viu, Laura? Valério. Aconteceu, no período que a senhora esteve à frente da direção da escola, aconteceu algum fato de ter chegado o uniforme na escola sem ter sido pedido pela escola? Não. Os que chegaram na escola foram pedidos, foram buscados no almoxarifado. Então era você que fazia a senhora que fazia esse pedido ou a outra funcionária? Isso, as que estão assinadas por mim e por ela, fomos nós até o almoxarifado retirar. Eles nunca vieram entregar. Irrelevante. E conflitante com o depoimento há pouco recebido da outra diretora. Ela falou que ela ia buscar outros materiais. Bom, é prática das diretores irem buscar o material no almoxarifado. E muitas vezes com o próprio veículo, coisa que também não é correta. muitas vezes não, sempre, né? Isso daí é uma prática antiga já. Uma prática antiga e, infelizmente, mas Irrelevante. irrelevante. O professor ganha bem para isso. A quem a senhora se reportava junto à Secretaria de Educação? Às vezes que a senhora ligava para a secretaria ou mesmo comparecia pessoalmente. Quem era a tua superior? Quem era a superior imediata? É a professora Aline. Professora Aline Fabiane da Silva. da Silva. Isso. Havia comunicação, a professora, a senhora Aline, havia comunicação da necessidade do recebimento dos uniformes pela escola? Não. Não havia. Não havia. Ela não tinha esse conhecimento. Porque, na verdade, esses uniformes que chegaram foram nessa situação que eu falei, que a professora Amanda ia até o almoxarifado e, por terem os uniformes lá, muitas vezes ela trazia. Devido ao fato da escola de onde a gente está, né? A gente tem muitas crianças que não têm roupa, né? Que sem roupa de frio, que vem com roupa dos pais. Então, ela, que já está na escola há cerca de 9 anos, ela trazia esses uniformes e esses uniformes foram distribuídos dessa maneira, de acordo com a necessidade dessas crianças. Só para registrar, vereador Litinho, que a escola é carente e que havia necessidade da entrega de vários uniformes, isso já foi relatado no depoimento anterior. Então, sim. Não precisamos reafirmar isso, que já foi declarado, e realmente a escola é carente e as crianças realmente utilizam, uma vez que a escola atende o Jardim Gonzaga, que é um bairro carente. A senhora possui cópia que comprova a entrega desses uniformes às crianças? Eu tenho um documento original do Conselho de Escola, que a gente fez uma reunião no começo do ano, que foi quando a gente fez uma contagem parcial de quantos uniformes tinham. Porque o que aconteceu? Quando esses uniformes vieram para a escola, foram sendo colocados no almoxarifado. E aí dava, eventualmente, para as crianças. Quando foi nas férias de janeiro desse ano, a gente foi fazer uma limpeza no almoxarifado e a gente verificou que tinha muito uniforme. E aí a gente fez uma reunião, na primeira reunião de conselho desse ano, a gente colocou que existiam esses uniformes na escola e o que a gente faria com os uniformes. Então, foi decidido pelo conselho que a gente entregaria para as crianças, mas não um para cada um, porque não era uma entrega de uniforme, né, que estava sendo feita, mas de acordo com a necessidade deles. Então, eu tenho o documento assinado pelos professores e pelos pais. Uhum. O presidente pergunta a depoente desculpe, o presidente pergunta a depoente se existe algum registro da distribuição desses uniformes por sua escola. A depoente responde que toda distribuição foi autorizada pelo Conselho de Escola, toda distribuição foi autorizada pelo Conselho de Escola, autorização esta documentada. Pronto, suficiente.
Eu só gostaria de acrescentar que os que sobraram na escola, eu também tenho um documento que foi encaminhado já para a secretaria, das peças que estão dentro da escola. Não, estão na escola. A depoente declara ainda que os materiais, os uniformes restantes, os uniformes não distribuídos, foram contados, contagem esta, documentada e encaminhada também à Secretaria de Educação. A senhora tem conhecimento de quem era responsável pelo departamento pedagógico da Secretaria Municipal de Educação nesse período? De abril, de maio, quando a senhora assumiu, até dezembro. Departamento pedagógico. Departamento pedagógico? Que seria a diretora do departamento pedagógico? Sim. Eu acho que não tinha diretora até o ano passado, né? Não tinha. Esse ano foi que a professora Ana Tereza assumiu. Realmente, pelo menos o que nós temos informação disso, né? Nesse período não havia diretora do departamento pedagógico, cargo esse assumido esse ano pela professora Maria Tereza. Ana Tereza Cardoso. Só fiz essa pergunta porque esse referido departamento pedagógico recebeu uma quantidade imensa de uniformes nesse período. Dia 19/8, 717 uniformes recebidos ou enviados ao departamento pedagógico. 546, olha isso, 717 camisetas manga longa tamanho G, que é usado pelo EJA. Camiseta manga longa tamanho M, 546. Agasalho microfibra, departamento pedagógico no mesmo dia 19, mais 39. Então, o departamento pedagógico, ao meu ver, recebe uma quantidade enorme de agasalhos ou de... Uma pessoa a quem a senhora se reportar que dirigia esse departamento pedagógico? Que dirigia, não. Eu sempre me reportei diretamente à professora Aline, que ela é chefe do pedagógico, né? Chefe do ensino fundamental. Mas ela não é diretora, e eu nunca me reportei a ela com relação ao uniforme. A primeira vez que eu me reportei em relação a alguma coisa já foi com a professora Ana Tereza esse ano, que foi quando a gente teve essa reunião de conselho de escola. Que aí eu reportei a ela que tinha essa quantidade e que a gente ia fazer essa distribuição. Temos um registro do almoxarifado. A requisição não temos aqui. Nós podemos requisitar a Secretaria de Educação. Senão a gente fica sem saída. Realmente, então, mas a declaração dela é importante, porque não havia diretora do departamento pedagógico nomeada na época. Quem respondia na época era justamente, diretamente, o secretário da Educação. A diretora, a depoente declara ainda que até dezembro de 2013 não havia diretora do departamento pedagógico nomeada. Só uma pergunta, professora.
alguém respondia, somente a professora Aline respondia as dúvidas na área pedagógica para a senhora? Pedagógica, sim. Tudo Então, que fosse ela era relativo ao responsável pelo pedagógico. departamento pedagógico nesse período. Ela é chefe do ensino fundamental, né? Assim como tem a chefe da educação infantil, a chefe da educação Nesse educação departamento especial. pedagógico. Dentro do departamento pedagógico. Quem era a chefe do departamento infantil? É a professora Maria Cristina. A Tina. Isso, a Tina. Aí tem a chefe da educação especial, que é a professora Tami. Então, são várias chefes que respondem ao departamento, que hoje tem a chefia da professora Ana Tereza. Então, tudo que fosse pedagógico, eu me reportava à Aline. Imagino que, assim como as diretoras do infantil se reportam à Tina, e agora tudo que fosse de esfera maior, que a gente tivesse que mandar qualquer documento, era em nome do secretário. Em nome do secretário. Em nome do secretário. Eu estou satisfeito também com a... Para mim, acho que nós precisamos agora uma resposta do Departamento Pedagógico da Secretaria da Educação. Isso, só reiterando, a senhora foi chamada, uma vez que a escola, da qual a senhora dirige, recebeu uniformes nesse período que nós estamos investigando, e foi a escola que mais recebeu uniformes. Mas me parece também que essa era uma prática usual, essa escola, devido ao perfil do aluno que atende, essa escola recebe mais uniformes, porque as crianças realmente utilizam os uniformes. Eles têm uma carência de vestuário, de vestimenta lá muito grande. Então, justifica. Você tem os documentos, eu peço que a senhora deixe a SCPI, os documentos que comprovam a saída desses uniformes para essas crianças, a entrega para essas crianças, devidamente assinado pelo Conselho. E perguntar se o vereador Edson Firmino, o doutor Edson, tem alguma pergunta, vereador Sérgio Rocha, nenhuma pergunta. Eu agradeço a vossa presença a essa CPI e espero que o trabalho nas escolas continue como vem sendo desenvolvido. Obrigado, viu, professora? Obrigada, eu agradeço.